Como é sabido, os principais produtos da pauta de exportação do Espírito Santo são commodities. São mercadorias ou produtos que não têm nenhuma diferenciação, quer seja produzido aqui, quer seja produzido em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do país. Minério de ferro, aço, celulose, café são os exemplos típicos da commodity. Já há alguns anos, alguns capixabas se batem pela possibilidade do Espírito Santo embarcar na economia do conhecimento e exportar inteligência. A nossa conversa de hoje, em 9 minutos, tem algo a ver com um exemplo que se procura nesse campo da economia do conhecimento. Nós vamos falar a respeito da criação aqui no Espírito Santo de games e jogos digitais que os jovens que estão se dedicando a esse projeto já estão começando a fazer, exportando para outros mercados. Eu vou conversar com Rafael Rasco, sócio da empresa Interama, hospedada na Tec Vitória, incubadora de empresas de base tecnológica. E a empresa dele, a Interama, é um empreendimento voltado para a produção de jogos eletrônicos ou também chamados jogos digitais. Rafael, que tipo de jogos vocês estão produzindo hoje lá na Interama? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Imagina. Os jogos que a gente faz, geralmente, são focados no público casual. O que é o público casual? O público casual são aquelas pessoas que não gostam de jogar durante 2, 3 horas. Preferem ir lá durante o almoço, 15 minutinhos, depois vão embora. Esses são o nosso grande foco. Inclusive, um dos jogos que a gente mais faz são jogos educacionais e também jogos para criança. Agora a gente está com alguns jogos já prontos. Vamos fazer um agora para Cezanne. Tem alguns jogos que a gente faz focado em cima da rede social, dentro do Facebook. Está sendo tá dando um bom retorno para a gente. E a gente também está tentando partir para celulares. E, por fim, tem ainda um jogo que está vendo subsídio do governo, pelo FAPES, que vai misturar jogos e fisioterapia, o que eles estão chamando de game terapia. Uhum. Vem cá, essa questão do celular aí é um imperativo, não tem como, né? Vocês deixarem de não atender esse segmento do mobile, né? Da base plataforma móvel, né? Da plataforma móvel. É um mercado que está em bastante ascensão, né? Está sendo a galinha de ovos de ouro hoje em dia. E a gente não queria também deixar de sair, né? Perder esse mercado só por um detalhe. Então a gente começou a contratar mais gente que está focando em cima dessa tecnologia, justamente para tentar entrar. Como é que é esse game terapia? Como é que é essa game terapia, esse jogo para fisioterapia? Talvez você já deve ter visto na TV, ou talvez não. Ele funciona, você vai vendo o jogo ali e o paciente... Vai reproduzindo o movimento. Vai reproduzindo o movimento, né? Só que esses jogos, eles estão sempre... eles estão focados na diversão, não estão focados em cima do tratamento. Então, o que a gente vai tentar fazer é pegar alguma coisa que seja... vai ter uma consultoria de uma fisioterapeuta. Um ortopedista, um fisioterapeuta. Exatamente, para poder dizer o que seria melhor para o paciente, e a gente vai tentar transportar isso para dentro do jogo. E vai ser... a teoria vai ser a mesma. Eles vão usar simplesmente o movimento, sem objeto nenhum, e só a TV lá para poder ver os movimentos. Uma variação desse Kinect, né? Kinect. Não, vai justamente usar o Kinect. Kinect, né? Exatamente. Porque hoje em dia o que eles estão fazendo game terapia é com o Wii, que é da Nintendo, mas você tem aqueles 2 controles lá, não é nem um pouco prático, pelo menos não é questão de fisioterapia. Então a gente vai cortar justamente esse acessório e além de focar em cima da fisioterapia. Agora, toda a produção de vocês, essa atividade que vocês desenvolvem, em termos de ideia, tudo voltado para entretenimento, lúdico, para diversão? Tem alguns que a gente foca mais em cima da educação. Teve um que a gente fez agora para Excelsa, na verdade é EDP, né? Junto com o Instituto Ideias, que estava focando na economia de energia. Né? Apesar de ter lá a sua diversão e tudo mais, o foco era... Mas como é que ele funciona? Os estudantes, né, para crianças de 4 a 8 anos, tem um joguinho de tabuleiro e, de acordo lá com as casinhas, eles jogam um jogo ou outro. Né? Tem um jogo, por exemplo, que eles vêm a casa, eles têm que encontrar 7 erros ali, né? Só que os erros, em vez de ter 2 casinhas, né?
Os erros são encontrar chuveiro ligado, TV ligada, sem ninguém usando, essas coisas. Entendi. Agora, vocês já pensaram em desenvolver jogos voltados para rotinas corporativas? Administração, finança, marketing, área técnica? Na verdade, com a Interama, quando começou, em 2005, começou justamente com um projeto para os sistemas corporativos. A gente teve um concurso do governo, chamado BR Games, e nesse concurso, as empresas, na época a gente não era empresa ainda, apresentavam um projeto, e o projeto foi bem feito, bem escrito, eles davam subsídio para a gente conseguir produzir ele. E justamente, nosso primeiro jogo foi um simulador de um escritório. Né? Era um camarada que o jogador chegava lá como estagiário e tentava crescer dentro da empresa. Aí que é uma sequência de procedimentos, de operações, de movimentos? Isso, você chegava lá, simulava o trabalho que ele tinha que fazer, fazia amigos dentro do escritório, até que ele conseguir uma promoção ali dentro. Aí vai conseguindo até chegar ao cargo de presidente da empresa. Em 9 minutos nós estamos conversando com o Rafael Rasco, da Interama, empresa de jogos digitais aqui do Espírito Santo. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o empreendedor de jogos digitais, Rafael Rasco, sócio da empresa Interama. Rafael, você falou a respeito do primeiro projeto de vocês, que simulavam um dia a dia no escritório. Mas depois vocês enveredaram para a área de entretenimento, não quiseram investir um pouco mais nesse segmento, às vezes, de demandas que as empresas têm de controles e simulações de cenários? Sim, foi um foco que a gente começou a mudar. Começamos a pegar demandas de cliente, ao invés de tentar produzir produtos próprios, né? Tentar correr atrás de concurso. Começamos a procurar alguns clientes a partir de 2010. Até foi uma consultoria da Tec Vitória, falou para a gente tentar focar nisso aí, para tentar juntar mais dinheiro para conseguir produzir produtos maiores, né? E com isso a gente juntou alguns clientes temos clientes no Rio de Janeiro, em Goiás e alguns aqui em Vitória, né, juntamente com o Instituto Ideias. Tá, mas essas demandas aí são de que tipo? São sempre jogos sob encomenda. Jogos sob encomenda. Isso. Eles pagam uma quantia de dinheiro e a gente devolve para eles que a gente chama de advergame. É um jogo que o propósito deles é melhorar... Publicitário. Melhorar a marca da empresa que contratou. Tá, mas aí como é que faz essa inserção? Como é que isso funciona na prática? Eles têm um jogo, a pessoa tem que ir ao site dele, como é que ele viraliza isso, digamos assim? A gente só entrega o jogo, eles que têm... Eles que operam o marketing deles. Eles que operam o marketing deles. Por exemplo, agora a gente lançou um jogo para o Rio Quente, que é um parque aquático em Goiás, que a gente só fez o jogo, né? Colocou os logos e tudo mais, mas eles que colocaram dentro do site deles. Ali dentro mesmo que eles vão colocar a compra. E também está dentro do Facebook também, que remete lá para o site deles. Esses jogos tudo tem que ter diálogo, né? Tudo tem que falar com rede social, né? Todos tem. Se quiser viralizar, não tem jeito, tem que colocar dentro da rede social, que é onde tem a maior parte das pessoas mesmo que querem jogar e que vão viralizar o jogo, né? É verdade. Agora, você falou aí, qual é a tônica normalmente? Qual é a filosofia operacional de vocês? Vocês desenvolvem, tem um insight que eles estavam, desenvolvem o produto, depois vai para o mercado, ou vocês estão trabalhando reativamente on demand? Atendendo as demandas, igual aconteceu com isso? A maior parte do nosso tempo a gente está trabalhando sob demanda. O cliente traz para a gente dá umas ideias, né? Fala assim, olha, vamos tentar fazer para esse lado, toma essa solução assim. E alguns poucos projetos a gente está fazendo o contrário, está fazendo um trabalho criativo, produz ele todo, desde o início, toda a ideia e depois passa para frente. Depois manda ver. Quais são as atividades requeridas lá por vocês? Vocês precisam do quê? De um designer? Que a gente está chamando de artista. Às vezes a gente precisa de um modelador 3D. Precisamos de muitos desenvolvedores, que aliás é a nossa maior dificuldade encontrar desenvolvedores bons por aqui. Desenvolvedor que você fala é programador, é o nome mais sofisticado para programador. Exatamente, é a maneira mais bonitinha de chamar programador. E também a gente precisa do que a gente chama de produtor.
É um cara que vai gerenciar, conhece as duas áreas. Ah, tá. Né? Vai suprir demandas e faltas e Isso. aportar algum tipo de recurso que falta naquele momento. Exatamente. O cara não simplesmente vai gerenciar, né? Ele vai também cuidar da equipe, criar tarefas para eles, ver o que está dando de problema no projeto e principalmente conversar com o cliente para entender o que ele está querendo. Né? E a não ser quando o projeto é próprio, que aí no caso o cliente é nós mesmos. Sim. Entendi. A concorrência hoje é forte para vocês, no que vocês estão atuando em termos de Brasil? Tem muito menino aí fazendo jogo, digamos assim? Tem muita gente fazendo jogo, mas os jogos que esses menininhos fazem geralmente não são da qualidade que a gente oferta, né? Uhum. Apesar de ter muita gente fazendo jogos, ainda tem muito espaço para todo mundo, né? As empresas já começaram a incorporar essa cultura de recorrer a software, aplicativos, para um uso mais assim, no seu cotidiano, nas suas rotinas? As empresas mais jovens, sim. As empresas assim, que estão 5, 6 anos, geralmente elas estão querendo fazer isso. Agora, empresas grandes, geralmente não procuram. Entendeu? E como é que vocês fazem a apropriação de preço? Como é que vocês estruturam o preço de vocês? A gente tem uma tabela, né? A gente pega pelo homem-hora, dependendo de quantos programadores, quantos artistas vão estar dentro do projeto, tenta colocar o preço em cima disso, né? Coloca a nossa margem de lucro e os custos, né? E espera que o cliente aceita, né? Que geralmente quem procura a gente não tem noção quão caro é fazer um jogo. E não tem referência também, né? Não tem referência, mas justamente porque não tem referência. Não tem referência. E hoje vocês mobilizam quantos colaboradores? Nós temos 9 funcionários. Né? 9 funcionários. E dentro desses são 4 sócios, né? A questão de mercado para vocês, em função de vocês operarem estritamente no cenário digital, não tem problema de distância, né? Que vocês podem atender qualquer parte do Brasil e mesmo do mundo, né? Exatamente. Na verdade, um dos nossos jogos que mais fez sucesso, que foi junto com a Atari, que a gente tem uma parceria de 50-50, 95% dos nossos jogadores eram dos Estados Unidos. Aí por volta de 4% estava no Brasil e 1% estava espalhado pela Europa. Que produto ou projeto vocês estão tocando hoje, nesse momento? Estão desenvolvendo o quê? Nós estamos fazendo esse jogo do Game Terapia. Temos um jogo de poker para o Facebook, um produto próprio que é baseado no Pac-Man. E ainda tem um jogo educacional para Cezanne, que está chegando aí também. Legal, Rafael, eu agradeço. A gente se congratula com vocês. Vocês são a esperança de que a economia capixaba possa enveredar por essa vertente que é muito mais agregadora de valor e menos degradante para nós. Agradeço a sua presença aqui no 9 Minutos. Obrigado a você de novo pelo convite. Né? E quem quiser contratar a Interama, né, é só entrar em contato com a gente no nosso site, www.interama.net, ou entrar direto por e-mail, interama@interama.net. Legal. Em 9 minutos, hoje nós contamos com a presença de um dos sócios da Interama, empreendedor de jogos digitais, Rafael Rasco. Até já. Sou passageiro.